Olá pessoal, vamos começar hoje a leitura de um novo livro do Platão, que é Górgias. Essa aqui é uma pequena introdução para estimular vocês, quem sabe, lerem comigo esse livro tão atual. Quem foi Górgias? Desculpe. Górgias foi filho de Carmântides. Nasceu em Leontinos, que era uma colônia da cidade jônica de Calcis, na Sicília, por volta de 490 a 485 a.C. Tem uma curiosidade bastante interessante, porque ele teve uma vida bastante longeva. Disse que ele viveu mais de 100 anos de idade. Isso, inclusive, está citado num livro que se chama Sofistas, Testemunhos e Fragmentos. Por que ele viveu tanto? Se atribui a essa longevidade o fato dele ter sido solteiro e, portanto, sem encargos familiares e, ao mesmo tempo, grandes preocupações. O próprio Górgias atribuiu à sua excelente saúde o fato de que ele se alimentava de uma dieta bastante frugal e ele vivia uma vida afastada dos prazeres. Ele é um grande exemplo de como viviam os sofistas, que eu vou explicar ao longo da leitura o que significa essa palavra sofista. Já vou explicar um pouquinho hoje também, mas ele é um grande exemplo de como viviam os sofistas, que à sua época viviam quase que como nômades num certo aspecto, viajando de um lugar para outro. Ele praticamente viajou por todo o mundo grego, passando por Olímpia, Delfos, Beócia, Argos, Tessália, entre outros lugares. Ganhou bastante dinheiro na sua vida, bastante mesmo, mas quando morre, ele morre com poucos recursos, portanto, provavelmente, gastou bastante. De que forma não sabemos, mas ele diz que não vivia uma vida de prazeres. Então fica aí uma questão, como é que será que ele gastou tanto quanto ele ganhava? Ele ensinava pessoas, ricas, por isso, da arte, da retórica. Isso que a gente vai aqui começar a explicar o que é um sofista. Ele foi um iniciador da sofística, que é o mais antigo na Tessália. Ele parece, inclusive, ter sido o primeiro sofista a fazer discursos de improviso, de acordo com um livro que se chama Filóstrato, Vida dos Sofistas. Ele estava dentro de um teatro, em Atenas, e aí alguém disse, quem é que gostaria de propor um assunto? E ele foi o primeiro a se proclamar, já que ele estava disposto a correr esse risco, confiando naquele momento oportuno de aparecer. Isso está em Vida dos Sofistas. E aí ele faz um discurso de improviso, e com isso conquista ali a atenção de toda a plateia. O que diz um sofista? Um sofista, ele diz e faz, ele ensina, a dominar a retórica, o discurso. Então, de acordo com Platão, nessa obra que a gente vai ler, ele vai discutir sobre isso, o que é mais importante, por exemplo, ser justo na fala ou convencer a pessoa que está ouvindo porque você fala bem, Ele fala também, por exemplo, o Platão, num outro livro que é o Mênon, escrito em 95 a.C., que ele pensava que era preciso formar bons oradores, o Górgias. E o Platão continua dizendo que ele não ensina a excelência, mas que ele considera que a retórica é uma arte mestra. E aí tem uma questão-chave importante que vai se discutir durante esse livro Górgias, que é justamente isso, Você ensina esta arte da fala, da retórica, para você dominar as pessoas, e você considera, por exemplo, que esta arte da retórica, ela é
predominante sobre todas as outras artes, porque com a sua fala você vai conseguir convencer pessoas. Você considera, por exemplo, que porque você faz isso, você tem mais poder no momento em que você consegue persuadir alguém a fazer qualquer coisa. E são essas as questões, né, algumas das questões que vão ser discutidas nessa obra, nessa grande obra aqui do Platão, que na verdade está falando um pouco sobre como é que nós vivemos a nossa verdade, como é que a gente usa o nosso discurso no dia a dia, né, se a gente usa realmente para simplesmente conseguir conquistar aquilo que a gente quer, independente, né, disso ser verdadeiro ou não. Então é uma obra bastante atual, é uma obra que quando você fecha esse livro, você pode estar pensando, bom, como é que eu uso a minha palavra, né, ou como eu já usei, em que ponto eu estou hoje, aonde eu quero chegar, quais são as verdades da minha vida, né, aqui eu quero, por exemplo, né, usar a minha palavra, a minha força, o meu poder interior, né, para colocar em movimento, se eu estou disposta a pagar qualquer preço para poder conseguir qualquer coisa na vida, ou se eu tenho uma ética, se eu tenho uma moral, se eu tenho uma ética porque eu acredito nela, ou se eu tenho uma ética e uma conduta, porque se eu não fizer isso, eu tenho medo de ser punido, mas se ninguém vê, eu vou fazer, eu vou infringir. Então, são questões muito atuais que a gente pode estar pensando a partir desse livro. Então, eu começo a partir da semana que vem, né, na segunda-feira, e convido todos vocês a acompanharem a leitura desse livro. Uma coisa importante falar é que esse livro, né, quando na verdade Gorgias vive, é um momento já de decadência da Grécia, é um momento em que Sócrates já foi condenado, que já foi morto, né, bebendo a cicuta. Então é bastante interessante a gente poder acompanhar esse diálogo do Platão, né, e a crítica, na verdade, que se faz a esse tipo de postura humana. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.